Olá, boa noite a todos vocês que estão aí, são 7 horas, nós vamos dar início brevemente à nossa conversa com o Dr. Marcos Cabreira. Hoje nós vamos ter o privilégio de termos conosco a Yara, que vai fazer a interpretação na língua brasileira de sinais. Então, só mais uns instantes e nós vamos dar início ao nosso bate-papo. Você que já entrou aqui na nossa sala, fique à vontade, ache um lugar confortável, sinta-se acolhido, acolhida, bem-vindo, bem-vinda, boa noite, oi Celita, oi Gislaine, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui com a gente. Mais um instantinho e a gente já vai começar, tá bom? Oi Aparecida, Arleide, tudo bem? Bom ter vocês aqui. Oi, Juliana. Muito bom. Vamos aguardar mais um minutinho e aí a gente começa. Oi, Ana, Joyce. Tudo bem? Jussara. Doutor maravilhoso, é verdade. Que bom, né, ter a oportunidade de sentar e bater um papo com ele hoje. Muito bom. Oi, Eduardo, boa noite. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Elaine Mateus, eu sou uma das fundadoras do Instituto Não Me Esqueças. A minha motivação pela causa vem da experiência de ser filha de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer. Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer há aproximadamente 8 anos, e desde então, junto com um grupo de cuidadores e de cuidadoras aqui de Londrina e de profissionais da área da saúde, nós temos nos dedicado a essa causa de modo muito especial durante o mês de setembro. Hoje nós damos início à campanha, o movimento é mundial, nós usamos o mesmo tema da campanha mundial, que é Vamos Conversar sobre Demência, e é um mês importante em que nós nos colocamos exatamente para levar informação, tirar dúvidas, compartilhar experiências, exatamente para que quanto mais a gente fale, conheça e se informe sobre a doença, mais a gente possa estar preparado para lidar com ela de maneira tranquila. Então, eu vou apresentar o nosso convidado dessa noite, o Dr. Marcos Cabreira, médico geriatra aqui em Londrina, ele é professor titular da cadeira de geriatria da Universidade Estadual de Londrina. Boa noite, doutor Marcos, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Boa noite, é um grande prazer estar aqui e podendo estar participando do Instituto Não Me Esqueça e nessa campanha fantástica aí para discutir Alzheimer. Muito bom. Eu quero trazer, desculpa um pouco tardiamente, a Yara para a nossa conversa. Yara, eu quero agradecer por você ter se disposto a estar conosco aqui essa noite. Seja bem-vinda também e muito obrigada por sua disponibilidade, pelo seu tempo, tá bom? Nós vamos começar conversando, doutor Marcos, sobre demência, né? A Associação Internacional de Alzheimer estima que a cada 3 segundos uma pessoa desenvolva demência no mundo. Também publica números alarmantes em relação aos casos de demência, sempre numa estimativa de que em 2030 seríamos 82 milhões de pessoas com demência no mundo, e 2050, 186 milhões de pessoas. Em 2050, eu serei uma das que terá mais de 80 anos. Talvez o senhor também. Então, eu gostaria que o senhor falasse para nós, começasse falando sobre o que significa demência, o que é esse termo, quais são as patologias, então, que estão incluídas dentro desse termo guarda-chuva. Olha, então, quero só começar agradecendo essa enorme oportunidade de estar aqui com vocês, né?
e fazer uma solicitação para a Elaine, para essa pessoa tão especial, que é uma pessoa tão importante, que dedica tanto tempo da vida dela para a questão do Alzheimer, uma pessoa incansável nessa campanha, tá certo? Então eu queria realmente agradecer o seu empenho, tá certo? Agradecer a sua família, que de uma certa maneira perde um pouquinho da esposa Elaine, da mãe Elaine, tá certo? Até da filha Elaine, também para que você esteja sendo a filha, a mãe e a irmã de tantas outras pessoas. E também gostaria de pedir que você não me chame de doutor nem de senhor, por favor, né? Porque nós trabalhamos juntos nessa empreitada e é um prazer muito grande estar dividindo esse momento. Gente, vocês viram que coisa absurda essa história de demência. Se a gente for colocar os números, né, fica todo mundo pensando que daqui a pouco vai ter muita gente, vai ter quase todo mundo com demência. E talvez valesse a pena, Helena, a gente dizer o seguinte, olha, espera um pouquinho, a chance é grande de ter demência, mas a chance é maior ainda de não ter. Tá certo? Então, para que as pessoas não fiquem apavoradíssimas de que o envelhecimento vai ter uma necessidade obrigatória de estar demenciado. Não, a chance ainda é a maior de não ter. Tá certo? E quem é que a gente chama de demência, né? Quer dizer, demência não é só estar esquecido ou achar que está esquecido. Demência é quando você tem comprometimento na sua vida. A sua vida não é mais a mesma por conta de uma falta de uma função neurológica, né? E aí a gente vê o seguinte, quantos de nós nos achamos mais esquecidos, tá certo? Temos a percepção de que estamos mais esquecidos. Quantos de nós não achamos que nós estamos quase com a demência, com a doença, e na verdade nós não temos e talvez nós não vamos ficar nunca, tá bem? Então eu acho que esse é um ponto importante, dizer o seguinte, realmente, né? Hoje nós pegamos assim de cada 100 pessoas que chegam aos 60 anos, nós vamos ter 3%, 4% com demência. De cada 100 pessoas que chegam aos 80 anos, Elaine, você veja que número impressionante, nós vamos ter 33%, 33%, que seria um terço, quer dizer, 1 em cada 3 pessoas que chegam a 80 anos vai ter demência. Então, é grande, mas nós temos ainda muita gente sem demência, então a gente pode pensar em como fazer para a gente também não ter demência. Uhum. É muito bom, porque de fato há sempre um certo temor, né? E acaba inibindo que as pessoas falem e perguntem sobre a doença. Então é importante saber que menos de nós teremos do que a gente imagina. Por outro lado, também eu queria que você falasse um pouco sobre a doença de Alzheimer especificamente, quanto ela representa desses casos de demência e como é que a gente consegue reconhecer, então, como um familiar, uma filha, um esposo, uma esposa, como é que eu começo, e eu mesma, né, como eu começo a perceber que está na hora de eu olhar para isso com atenção, com cuidado? Então, ó, que interessante. O primeiro passo diante dessa dificuldade toda com demência é chamar de demência ou não, tá certo? Por quê? Porque a percepção do esquecimento é o declínio subjetivo, tá certo? E nós temos também o envelhecimento normal. Quer dizer, qualquer pessoa que está nessa grande roda de conversa aqui, que tenha mais que 50 anos, já percebeu isso. Já percebeu que tem uma dificuldade de lembrar nomes, de lembrar números. Quer dizer, então nós temos uma diminuição que acontece naturalmente com a idade, de uma capacidade de decorar, tá certo? Ao mesmo tempo a gente ganha a capacidade de interpretar, tá certo? Então vamos separar o que é envelhecimento normal, aquele grupo do meio que é declínio cognitivo, que a gente chama de declínio cognitivo leve, não significa que você vai ter demência, pode ser que você tenha uma chance maior até de ter, mas isso é só uma percepção, você tem a dificuldade da memória, mas a sua vida não mudou nada. E aquele grupo que tem demência. Uma vez estabelecido que tem demência, nós sabemos o seguinte, mas qual é a doença que está tendo demência? Tá certo? Olha, então de cada 10 pessoas que têm demência, nós podemos dizer que 7 vão ser Alzheimer. 6 ou 7. Então você veja a importância da doença de Alzheimer. Ela é a principal causa que gera
a demência. Muitos de nós aqui ouvimos falar 10, 15 anos atrás sobre a esclerose, ficou esclerosado, ficou senil. Não, gente, não existe isso. Existe doença que gera demência. O envelhecimento em si, ele não vai gerar demência. Nós podemos chegar a 110 anos e nós não vamos ter demência. E uma questão que você coloca, Elaine, é assim, como a gente começa a perceber? Ele é um pouco variável, porque até 3, 4 anos atrás, a gente tinha que fazer questão de ter a memória alterada. Hoje em dia, com o desenvolvimento da ciência, a gente fala o seguinte, a memória já não é mais obrigatória. Porque você pode, por exemplo, ter uma dificuldade de localização no tempo e espaço, você pode ter uma dificuldade de interpretação, você pode ter uma dificuldade de execução de tarefa e a memória está boa. A memória está boa, por isso que as pessoas não entendem, mas como este Alzheimer é tão diferente daquele outro, que é o meu vizinho, tá certo? Então, mas eu preciso ter alguma alteração, algum domínio cognitivo central que esteja interferindo na minha vida. Então, eu, como professor, se em algum momento eu começar a ter dificuldade de interpretação, uma dificuldade de raciocínio, de execução, de memorização, a ponto de interferir na minha vida, isso passa a ser demência. Agora, tem uma dica que eu sempre gosto de dar, né? Que é o seguinte, agora, olha, se só você está achando que você está esquecido, isso não deve ser demência. Agora, se as pessoas estão achando que você está esquecido, ou tá diferente, e você não está achando, isso provavelmente é demência. E se eu desconfio, ou as outras pessoas ao redor começam a dizer, o que eu faço? Quem eu procuro? Qual é o caminho por onde eu começo? Então, eu acho que é importante essa pergunta, porque senão quando a gente não faz nada e a gente só fica pensando, começa a entrar minhoca na cabeça da gente, não é verdade? Eu atendo muito no consultório pessoas que têm pânico de Alzheimer, pânico de demência, e começa a ter uma interferência no comportamento, na memorização, por conta deste medo, por conta deste pânico, tá certo? Então, a melhor coisa, gente, é a gente ir atrás logo. Hoje, numa consulta médica, a gente consegue fazer essa distinção. Existem hoje trabalhos, a psiconeurologia, ela faz uma avaliação cognitiva, tá certo? Alguns testes cognitivos que identificam se o indivíduo tem ou não tem o déficit, tá certo? Então, assim, a gente precisa identificar o déficit objetivamente, com escalas, tá certo? E a partir daí, a gente separa o que é envelhecimento normal, é declínio cognitivo e é demência. E se for demência, nós vamos atrás da investigação da causa específica. Tá bom. Nesse assunto, a Andréia está perguntando aqui para a gente, ela diz que a mãe dela tem 68 anos, ela lembra muito do passado, não esquece de tomar, provavelmente, remédio, né? E ela diz que já tomou, ela diz assim, a gente pede, ela diz que tomou. E agora não está conseguindo fazer suas tarefas. Então, ela quer saber, isso é algo que deve ser um sinal de alerta? Isso está no campo desses esquecimentos que fazem parte do nosso processo de envelhecimento, ou pode ser um alerta para a doença de Alzheimer? E isso pode ser, sim, deve ser um alerta, sim, sabe, Andréia, né? Você veja assim, olha, uma coisa prática para você perceber. Se você deixasse a sua mãe sozinha na tua casa por 15 dias, ela daria conta de tudo isso? Ela daria conta de se organizar com o remédio, ela daria conta de se organizar com as compras da casa, como ela fazia, por exemplo, sem dúvida nenhuma, um ano atrás, tá certo? Então, assim, essas coisas que você está dizendo são importantes, que mostram a dificuldade. Mas aí eu queria chamar a atenção para uma outra questão. Você veja que o que é disfunção? O que é disfunção depende do que eu fazia. Então, por exemplo, se eu sou hoje um agricultor que moro lá num sítio, vivo isolado, não leio o jornal, não assisto televisão, só faço trabalho, durmo, converso, eu não vou ter uma necessidade de informação tão grande. Provavelmente eu vou demorar mais para me tornar, para perceber disfuncional. Agora, se eu sou, por exemplo, um motorista de Uber, que precisa se localizar, precisa pensar, precisa lembrar, ele vai perceber antes. Se eu sou um professor, eu vou perceber antes.
Então, você veja que essa questão, quando a gente fala de disfunção, Elaine, a gente está falando o seguinte, mas disfunção tá, mas quem é o indivíduo? Que habilidades são essas, né? Por exemplo, uma pessoa intelectual como você, Elaine, que já tem uma informação muito grande, fala mais do que 2, 3 línguas. Se começar a ter dificuldade de compreensão, opa, fica mais fácil da gente identificar, tá certo? Então, André, eu acho que vale a pena, sim, a gente dar uma atenção para sua mãe, porque provavelmente isso deve ser um quadro demencial inicial. E, Marcos, a gente sabe que por ser uma doença que tem um processo degenerativo, tem estágios diferentes que levam a graus de dependência e a necessidades diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses estágios, como é que a gente, como cuidador, vai reconhecendo esses estágios, essas mudanças. E aí tem algumas questões aqui que são práticas, que eu vou chegar a elas, e que dizem respeito a essas mudanças que vão acontecendo no convívio. Perfeito. Ó, então é muito interessante entender o seguinte. O que a gente sabe hoje da doença de Alzheimer? Olha, isso é importante dizer hoje, porque daqui a 5 anos pode ser que a gente fale diferente, como eu falaria 5 anos atrás diferente, porque é uma doença, acho que só o Covid é mais estudado hoje que a doença de Alzheimer. Antes do Covid, a doença de Alzheimer era a doença que mais recebia investimento de pesquisa. O que a gente sabe? Existe uma proteína, uma beta-amiloide que fica lá enroscada no nosso cérebro, e uma proteína tal também que fica impregnada. E ela tem um lugar onde ela começa, tá certo? Ela tem um lugar onde ela começa. É nesse local onde ela costuma começar que é ali que a gente tem a memorização. Por isso que o caso mais frequente é de memória no início. Mas existem algumas situações em que ele se começa numa área, por exemplo, do comportamento. Existem algumas situações que ele começa numa área da linguagem, da fala, tá certo? Ou da motricidade. Então, você veja que depende de onde ele escolheu para começar. E a gente não sabe direito o que faz começar por um lugar ou para o outro. Agora, como é uma doença progressiva, nós sabemos o seguinte, que a cada momento ela vai progredindo em outros lugares. Então, por exemplo, ela começou na linguagem, mas depois ela foi na memória, depois ela foi na motricidade, então é aquele indivíduo que tinha dificuldade, começou com uma memória diferente, achar o nome das coisas, tá certo? Depois ele começou a se perder um pouco mais na cidade, depois ele começou a ter uma dificuldade, a locomoção dele não era a mesma coisa, ele estava com uma certa dificuldade, começou a cair mais, tá certo? E neste momento, ele começa a ter também podendo ter manifestações psíquicas, porque você não consegue entender o que está acontecendo com você, e muitas vezes você reage de maneira intempestiva. Não acontece isso com a criança, né? A criança, por exemplo, ela não sabe direito que aquele incômodo que ela tem é uma fome, então ela chora, tá certo? Ela não sabe direito que aquele xixi que ela tá, ou aquele cocô que ela não fez, até que está com dificuldade, o que ela faz? Ela fica manhenta, ela fica reclamando. E é mais ou menos isso que acontece com o indivíduo que começa a ter a dificuldade de perceber isso. Ele muda o comportamento dele, tá certo? Então você veja que este paciente com Alzheimer, ele é de um jeito no começo, uma memória, uma concentração mais baixa, uma dificuldade de localização, passa a ter alteração de comportamento ou não, não é todo mundo que tem, pois ele começa a ter comprometimento de motricidade, de equilíbrio, de linguagem, até ele ficar no momento, como na fase que a gente chama na fase terminal, que ele fica acamado, onde ele não consegue mais fazer as coisas, inclusive na dificuldade de deglutição. Então você veja que é uma evolução contínua. Até hoje nós não podemos dizer que a gente sabe fazer voltar para trás, não sabe. A gente sabe diminuir a evolução, mas não sabe voltar para trás. E ela tem uma progressão que, com os remédios agora, ela começou a ficar um pouco mais comprida, tá certo? Mas você veja que quantos doentes estão nesse caminho todo, quantos diferentes tipos de assistência, de cuidados nós vamos ter nesse caminho todo. Nesse processo em que a doença vai progredindo e os desafios vão também se tornando maiores, porque você fala da questão da mudança no comportamento, das alterações nesse campo, a gente tem aqui
a Renata, dizendo que o pai dela tem o diagnóstico da doença de Alzheimer e eles têm dificuldade para fazer com que ele tome banho, né? E também a Virgínia dizendo que também o pai, na mesma condição, não consegue fazer com que ele tome os remédios. Então, elas pedem alguma dica em relação a isso, e a gente que é cuidador sabe que aí isso vai, né, e depois tem aqueles que têm dificuldade em fazer a alimentação, o passeio, enfim, vão sendo desafios que vão surgindo, não é nem diariamente, é momentaneamente, né, Exatamente. Porque essas alterações são muito rápidas, inclusive. E vocês que estão acompanhando, que vocês podem perceber, quando você achou que você arranjou o jeito, não, agora eu já sei como é que ele toma banho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o chuveiro e vou falar para ele que vai chegar uma visita. E aí deu certo. Todo dia vai dar certo? Não vai, tá certo? E depois de 3 meses pode ser que seja diferente. Agora tem uma coisa importante. As universidades já tentaram entender isso. E, Elaine, olha que coisa interessante. Esse banho, ele gera muito conflito, gente. Gera conflito com o filho. Quem daqui não brigou com o filho para tomar banho, para escovar os dentes, tá certo? Porque gera conflito, tá bem? Então, o indivíduo que tem demência, que não entende a importância, que não entende a capacidade, ele não tem essa capacidade de escolher o caminho mais difícil naquele momento, porque precisa, ele não tem essa capacidade, ele tem uma dificuldade de compreensão. Então ele fala, não quero tomar banho, eu já tomei ontem, tá certo? Bom, compensa brigar para tomar banho? Não compensa. Isso já foi testado, tá certo? Mesmo que você faça o menos banho, você tolere, tá, sabe? Faça vistas grossas em algum momento, mas não vamos gerar conflito para tudo que acontece. Eu vejo na minha experiência aqui que as pessoas transformam em conflito coisas que não precisa transformar. Por exemplo, uma pessoa com demência agitada, ela não para sentada. Ela fica levantando, fica mexendo na casa, vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá. E a filha fica doida. Papai, senta, papai, levanta, papai, cuidado, papai, não sei o quê. Gente, como é que a gente faz para uma criança de 3 anos que também não para no sofá, que não para sentado, e que tem essa inquietude de alguém que tem o neurônio ainda em acomodação? A gente não faz nada, a gente estimula a criança a se movimentar, a gente fica de olho. E é isso que a gente tem que fazer para o paciente com Alzheimer. Eu vejo pacientes, olha só, que os filhos ficam dormindo no mesmo quarto da mãe e ficam acompanhando quantas vezes ela abre o olho para mexer. Gente, todo mundo acorda no meio da noite. É evidentemente que quando eu tenho Alzheimer, eu não tenho uma compreensão do que por que eu estou acordando no meio da noite. Talvez eu me incomode um pouco, tá certo? Mas eu não tenho que resolver tudo. A gente não precisa alisar totalmente o caminho. Então, essas dificuldades de banho, a dificuldade de ficar quieto na hora que tem que ficar quieto, a dificuldade de conversar na hora que tem que conversar, isso todo mundo vai ter. O mais importante é o seguinte, não vamos esperar, gente, de uma caixa de remédio que a gente compra na farmácia, a solução para essa dificuldade. Hoje tem muitos trabalhos mostrando isso. O que a gente, na medicina, oferece para o paciente que tem isso? A gente oferece remédio que vai deixar ele um pouco mais calmo, mais equilibrado. Mas a gente consegue interferir só nos neurônios que estão incomodados? Não. A gente interfere nos neurônios que estão bons também. Naquele neurônio que ajuda a ficar em pé, com equilíbrio. Naquele neurônio que ajuda a conversar, a reconhecer um neto que ainda reconhece. E aí eu dou remédio para aquietar esse indivíduo, eu tiro dele este equilíbrio, eu tiro dele esse neurônio bom. Então, assim, não vamos ficar com a ideia de que o remédio vai resolver isso. Os estudos hoje mostram o seguinte, as atitudes, a mudança no comportamento. Por isso que o Instituto Não Me Esqueças, ele é fundamental para a qualidade da saúde do paciente com Alzheimer, porque ele discute esse comportamento, ele discute como é que você que está aí, com o seu parente, o doente, como é que você faz para isso? E antes, gente, né, quando a gente começou essa campanha, né, Helena, a gente sabe, o número de pacientes com Alzheimer já aumentou muito desde que a campanha começou. E hoje, as pessoas nem digam assim, olha, eu tenho alguém na minha casa. Todo mundo tem. Todo mundo tem na família. O Alzheimer chegou na casa das pessoas, o Alzheimer chegou nas empresas, o Alzheimer chegou nas universidades, nas escolas. Quer dizer, é uma coisa que está muito
está na sociedade. Está na sociedade, é muito frequente. Então, o que faz mudança, o que tem mudança é mudança de comportamento. Uhum. De todos, né? Que é um convívio recíproco. Então, de todos, eu acho que isso é importante. Isso é importante. Você pode até dar fazer esse relato, como é importante, né? Como é importante a gente estar mudando todo mundo o comportamento, o jeito de olhar, o jeito de penalizar. A gente fica sentindo até culpado, poxa vida, por que a gente está bom e o indivíduo está ruim, mas é um indivíduo ruim que me enche um pouco a paciência. Tá certo? Isso que a gente tem que mudar. E também eu vou compartilhar, assim, do sentimento. A Maria de Fátima diz, né, que a mãe dela tem 78 anos, e já tem o diagnóstico há bastante tempo, 6 anos também, e atualmente ela não fala e anda muito pouco. Então, a gente tem essa fase dessa angústia, da inquietação, da agitação deles, é estressante, sem nenhuma dúvida, mas chega um momento em que também isso vai embora. Então, assim, saber entender e aproveitar todos os momentos. Eu sempre gosto das analogias que você faz com a criança ou o bebê, né, Marcos? Que é isso. A gente estimula, não briga, não tenta, né, não tenta segurar, porque a gente sabe que vai passar, né? Também vai passar. Então... Agora, isso que você falou, por exemplo, da Maria de Fátima, né? Você veja, a mãe dela, quem é agora a mãe dela? A mãe dela é uma pessoa que fica na cama e que não conversa. Então, assim, é importantíssimo para a Maria de Fátima saber amar essa pessoa também. Essa é a mãe dela neste momento. Tá certo? Essa é a mãe dela nesse momento. Quer dizer, a gente fica sentindo uma saudade daquilo que já foi, né? A gente fica sentindo uma pena de não ter acontecido mais. A gente sente a falta na presença, mas a gente sente a falta daquela pessoa. Então, assim, é isso que é importante, a gente assumir humildemente essa mudança, né? E aprender a amar esse indivíduo. Né? Como a gente ama, por exemplo, uma criança a cada momento de maneira diferente. Eu sempre falo, né, que, imagina, criança que faz xixi na calça e a gente tem que mexer com cocô, e a gente até dá risada, gente, que arteiro que está esse menino, né? E a gente se enche de alegria e de esperança porque a gente sabe que ele vai melhorar e que ele vai amadurecer o cérebro. Agora, o caminho inverso da perda é mais difícil. E é mais difícil para todo mundo, viu, gente? Não foi mais fácil para mim, que tive meu pai com Alzheimer. Aliás, eu digo que foi mais difícil até, tá certo? Porque são vários papéis que se misturam, né? Então, não é fácil para ninguém, não. Bom, nós temos algumas questões, várias delas, que passam pela medicação, né? Pessoas perguntando se temos prognóstico, quais são as chances de que tenhamos algo que possa reverter ou estacionar, né, o desenvolvimento da doença. Algumas pessoas dizendo que a pessoa de quem elas cuidam já toma a medicação há bastante tempo e agora parece não fazer mais efeito. Então, talvez você possa falar um pouco sobre as questões das intervenções farmacológicas, e quem sabe até das não farmacológicas, que são as que muitas vezes estão também ao nosso alcance e a gente não usa muito. Você vê que coisa, né? A gente sempre, diante de um problema de saúde, a gente fica doido para ter um remédio para resolver esse problema. Seria tão bom, né? Se tivesse um remédio que resolvesse esse problema. E eu digo para vocês, gente, há 30 anos se estuda demais, tá certo? E nós chegamos a um patamar de medicamentos que a gente usa hoje, que são os mesmos de 15 anos para cá, são os mesmos praticamente, tá certo? Nós temos um primeiro grupo que o indivíduo deve usar, que é a galantamina, a rivastigmina, tá certo? E o donepezila, é um dos três, não precisa ter dois, é um só desses três, qualquer um dos três, não tem um melhor do que o outro, tem um que gera efeito diferente do outro, mas os três, a rivastigmina, a donepezila e a galantamina, são idênticos do ponto de vista de efeito. E associados, em alguns casos mais graves, à memantina, tá certo? Então, do ponto de vista farmacológico, há 15 anos nós temos isso. Tinha muita expectativa de vir um remédio
para pegar aquela proteína. Sabe aquela proteína que eu falei para vocês que fica grudando lá na cabeça? Tinha remédio para pegar aquilo, mas até agora não pegou. Quem sabe daqui 3, 4 anos, mas antes disso não vai acontecer. Bom, o que nós temos com esse remédio? Que não custa barato. O que ele consegue fazer? Ele consegue aplanar um pouco a curva. Ele consegue estender um pouco. Ele consegue dar um pouco de qualidade, o indivíduo dá uma certa melhorada. Mas não é todo mundo. É mais ou menos 1/3 melhora, a ponto da gente ver que está melhor. O outro terço fica estável, a gente percebe que não piora. E o outro terço a gente não consegue usar, ou porque vomita, ou porque tem diarreia, ou porque fica magro demais, a gente não consegue usar. Agora, isso que aconteceu, que foi colocado, olha, parece que estabilizou por alguns anos, mas agora parece que ficou ruim de novo. É verdade, acontece isso com muita frequência. Então, gente, de maneira humilde, eu tenho que dizer para vocês que a medicina alopática, ela oferece pouco para o paciente com Alzheimer. Ela oferece pouco, ela oferece um remédio que interfere na qualidade de vida, ele pode mudar a evolução, mas é muito menos do que a gente queria. A gente queria tomar até um remédio para não ter Alzheimer, tá certo? A gente queria isso. A gente queria tomar um remédio para não ter. A gente queria ter um remédio para voltar ao normal, tá certo? Só que isso nós não temos. O que é mais moderno no tratamento do Alzheimer hoje? Gente, o mais moderno no tratamento de Alzheimer hoje são as coisas que não dependem de remédio. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a estimulação cognitiva, treinamento cognitivo melhora a evolução do paciente com Alzheimer, estando ele com doença ou não. Não pensa você que é só para prevenir, é até para melhorar. Exercício físico, esse mesmo exercício físico que a gente fala que é bom para câncer, que é bom para diabetes, que é bom para hipertensão, que é bom para infarto, para derrame, para tudo quanto é coisa. Ele também é bom para a demência de Alzheimer. Mesmo que o indivíduo já tenha a doença, faz diferença. Alimentação, essa mesma alimentação saudável que a gente insiste para o indivíduo controlar colesterol, para ele controlar diabetes, para ele controlar a pressão alta, para ele ter menos eventos problemáticos cardiovasculares, esta mesma alimentação também impacta na qualidade do paciente com Alzheimer. Então, você veja, Elaine, que eu não quero deixar todo mundo assim desanimado com isso, mas o que a gente oferece para o indivíduo é uma parte com o remédio, mas o que ele vai mudar mesmo, a qualidade, é com outras coisas. E eu acho uma coisa importante, que eu sempre discuto com os meus clientes aqui, é o seguinte: o que a gente está esperando de um tratamento de Alzheimer? Nós estamos esperando que a nossa mãe volte ao normal? Nós estamos esperando que o meu marido volte a ser aquele que era antes? Nós estamos esperando que esse meu irmão seja exatamente o que ele era antes? Não. O que nós temos que esperar desse paciente, no tratamento do paciente de Alzheimer, é que ele garanta o máximo de qualidade de vida, apesar de uma doença crônica, progressiva, degenerativa, e que não necessariamente tem tristeza, não necessariamente deixa todo mundo desesperado. Eu sou testemunha de ver pessoas que são mais felizes com o diagnóstico, casais que se dão melhor hoje com o diagnóstico, filhos que interagiram melhor depois do diagnóstico. Então, gente, a gente tem uma ideia um pouco catastrófica do que acontece na evolução, por a gente estar sempre reagindo de maneira temerosa em relação a essa doença. Tem várias perguntas também sobre questões em relação a isso que você fala agora. Às vezes a pessoa fica mais feliz e tem uma mudança na própria personalidade, pessoas ranzinzas, muitas vezes ficam mais amorosas, pessoas eram felizes, ficam mais felizes. Eu sempre falo, minha mãe sempre foi uma pessoa muito bem-humorada, ela ficou ainda mais bem-humorada, né? Uma pessoa que quase não responde a muitas coisas, mas o sorriso está sempre estampado
naquela cara linda dela. Então, tem várias perguntas aqui, Marcos, assim, o paciente sente o que está acontecendo, ele tem essa consciência, como nós, de que ele está num processo de perdas, tem sofrimento, tem uma pessoa que diz que o pai leva muito a mão à cabeça, como se tivesse, assim, né, agoniado com alguma coisa. Então, essas são várias perguntas. Isso é uma coisa importantíssima, porque uma das coisas que nos angustia é o sofrimento, né? O sofrimento do outro, né? Daqui a pouco a gente vai falar do sofrimento do indivíduo que cuida, né? Tá certo? Mas agora nós estamos ainda no sofrimento do outro, né? Será que ele está sofrendo, né? Eu acho que na primeira fase você tem uma consciência de que você não está executando a tarefa, você está tendo dificuldade de executar uma tarefa que você fazia. Então isso angustia, como qualquer outra angústia, né? Não é diferente de quando você vai ter dificuldade, por exemplo, para aprender uma nova língua ou para mexer direito no celular, tá certo? Só que isso é uma coisa que você não consegue entender muito bem. Então gera um pouco de sofrimento. Mas depois dessa fase de acomodação, que na minha experiência acontece em 1 ou 2 anos, tá certo? Isso se acomoda e a gente começa a perder um pouco o filtro também, tá certo? É interessante isso, olha, um dos locais onde nós temos essa impregnação da proteína beta-amiloide e dos emaranhados da proteína tal, é também numa região onde faz o controle das nossas ações, né? Então, por isso que a gente perde um pouco o filtro. Existe até um tipo de demência que o indivíduo fica muito soltinho, fica até assanhado demais, ele fica inadequado, tá certo? Mas a gente perde esse filtro. Mas é interessante. Nós vamos perder, então, vamos lá, a memória, nós vamos perder a dificuldade de localização, a dificuldade de interpretação, por exemplo, de tarefas, de execução de atividades, né? Por exemplo, eu era capaz de fazer um almoço para 10 pessoas em 2 horas, agora eu fico o dia inteiro e ainda fico me bananando, tá certo? Depois eu tenho dificuldade com a motricidade, tenho dificuldade para controlar o cocô, para controlar o xixi, tenho dificuldade para comer. Sabe quais são os últimos fiozinhos que esse indivíduo vai perder? E olhe lá se vai perder. A sensibilidade. Você veja que o paciente com Alzheimer, ele entende a linguagem do afeto. Ele entende a linguagem do afeto. É comum você olhar de maneira alegre para um paciente com Alzheimer e te responder com maneira alegre, mesmo que você esteja fazendo um conteúdo que não seja bom. Então, você veja, a gente perde a chance dos grandes momentos, porque a gente fica muito de maneira pragmática, focado no que a gente perdeu. E na vida não é bem assim, né, gente? A gente tem um processo de envelhecimento que ensina pra gente todo dia isso. Todo dia. Que a gente perde a parte física e ganha a parte emocional. E o Alzheimer, isso é muito mais rápido. Mas a parte emocional é verdade, ele fica com o fio mais descascado, ele fica mais sensível. É lógico que essa sensibilidade, ele também serve para gritar, para ficar bravo, para ficar incomodado, tá certo? Agora, por isso que as medidas de acolhimento afetuoso faz uma diferença muito grande. E você veja, e que cada um que tem essa experiência, né? Por isso que nós temos casos onde o relacionamento ficou melhor. Existem vários filmes, até a gente pode até pensar em colocar no Face uma lista de filmes com histórias que são retratadas com Alzheimer, com demência, aonde a mudança foi de comportamento, do jeito de olhar, do jeito de encarar, do jeito de fazer as coisas. É difícil mesmo, tá certo? Agora, eu acho, então, respondendo à pergunta, eu acho que a doença de Alzheimer não é uma doença que traz a infelicidade e o comprometimento da dignidade. Não traz, tá certo? Agora, a maneira com que a gente lida com ela pode estar gerando mesmo essa grande dificuldade, porque daí começa a misturar muita coisa. Começa a misturar também o estresse do cuidador, começa a misturar dificuldades financeiras, começa a ter a dificuldade de como é que dividir o trabalho, tá certo? Lembrar de uma coisa, né, gente? 20 anos atrás, para cada um indivíduo idoso que ficava doente, nós tínhamos 10 pessoas que podiam cuidar. Eram irmãos, eram filhos que ficavam em casa, a família era muito maior, as famílias viviam junto.
Hoje, para cada idoso que fica doente, nós temos no máximo mais uma pessoa que pode cuidar. Então fica muito concentrado na figura de um indivíduo, seja no cônjuge, seja no filho, seja na esposa, seja no irmão. É um processo demográfico de mudança aí, né? O Júnior Primo fez uma pergunta já lá atrás, eu acho que fala ainda para a gente talvez encerrar essa discussão sobre as alterações de comportamento e poder falar também da importância do cuidado conosco mesmos, né? Os próprios cuidadores. Ele fala sobre a mudança de comportamento no fim do dia, a chamada síndrome do pôr do sol, e ele pede que você fale um pouco sobre isso. Isso é verdade, né? Você veja que só reconhecer isso já ajuda em casa. Todos os pacientes com demência, tá certo? Parece que no final do dia, que é o sunshine, é o pôr do sol, eles começam a ficar um pouco mais inquietos, agitados. Não é tão diferente com criança, com cólica de criança. Pode ver que tem um momento da cólica de criança que acontece. Então tem alguma coisa temporal aí. E todo dia, naquele momento, é o indivíduo que ele está na casa dele e ele quer ir para a casa dele. É naquele momento que ele fica perguntando, tá certo, do esposo que já morreu há muito tempo. É naquele momento que ele fala aonde que está o dinheiro que ele guardou, tá certo? E ele fica incomodado e fica arrumando a mala para ir para casa, tá certo? Então você veja, muitas vezes a gente vai precisar usar um remédio para aquele momento. Mas uma coisa que tem adiantado bastante é você fazer um entretenimento desse indivíduo, tá certo? O que a gente faz? A gente que já teve filhos pequenos, o que a gente faz naquele momento de estresse dos filhos? A gente seduz com atividades, com distração, tá certo? Com alguma coisa que possa localizá-lo, né? Que ele pode interagir. Isso é uma coisa que funciona bem. Olha, eu vejo filhos que pegam um indivíduo, põe no carro e fica dando volta. Vejo filhos que levam para comer um pão de queijo todo dia à tarde. Eu vejo que, por exemplo, assiste à missa, tá certo? Reza o terço. Então, assim, eu acho que nós temos que usar a criatividade. Mas isso, Júnior, que você colocou, é verdade. É verdade, tem um momento mesmo importante para isso, tá certo? E eu acho também que a gente tem que separar um pouquinho um conceito de uma coisa importante que chama delírio, gente. Muitas vezes o seu paciente, né, ou você como cuidadora, ou o seu parente, ele tem um comportamento de um jeito confuso, mas linear. Há 3 dias ele está diferente. Há 3 dias ele acorda demais à noite, há 3 dias ele faz xixi em tudo quanto é lugar, há 3 dias ele tem momentos de que está gritando, alucinação. Isto pode ser delírio. Delírio é uma causa orgânica. Será que ele não está com uma infecção urinária? Será que ele não está com uma coisa que é importante? Impactação fecal. Sabe o que é isso? Fazia 3, 4 dias que não faz cocô e está tendo uma impactação fecal que ele não consegue, ele só se incomoda com aquilo. Será que nós não estamos dando algum remédio que fez esse delírio acontecer? Então, assim, estes indivíduos com Alzheimer, eles também, quando eles mudam o comportamento deles, isto pode representar algum sinal de alerta que a gente tem que ficar atrás, né? A infecção urinária, a infecção pulmonar, ferida no corpo, dor, impactação fecal, tudo isso faz uma diferença muito grande. Então, Júnior, isso acontece mesmo, a gente tem que separar do que é uma agitação por delírio, mas você veja que o que a gente precisa é lidar com isso, porque assim, a quantidade de remédio que a gente tem para isso não é muito grande e a gente faz um esforço danado para achar um remédio que atrapalhe menos, tá certo? Que ajude mais do que atrapalhe. Tem uma experiência que eu vi, acho que foi no Fantástico uma vez, de uma cidade que foi construída para pessoas, né? Não é uma cidade, é um espaço, mas reproduziram uma cidade, e nesses momentos as pessoas levavam a outra, né, para dar um passeio. Então, assim, você quer ir para sua casa? Vamos para sua casa, né? Há sempre chances de que no caminho de volta a pessoa diga, ok, estamos chegando em casa, e ela fique feliz com isso, né? Agora, só uma coisa, só queria lembrar uma coisa. As pessoas também, elas gastam muita energia, os familiares gastam muita energia, Elaine, para explicar coisas que não precisam ser explicadas e não merecem ser explicadas. Então, por exemplo, é comum o indivíduo, a mulher já é viúva faz 15 anos.
E ela invoca que em algum momento do dia ela fala que o marido não chegou em casa. O marido não chegou em casa. E a filha, pela 20ª vez, fala: mamãe, o papai morreu há 20 anos. Mostra atestado de óbito, mostra foto, lembra que a senhora foi no velório dele. Quer dizer, então, gente, lembrar que isso ela está se descolando da realidade. Não adianta você ficar explicando mais uma vez, você vai gastar uma energia enorme. A gente tem que entrar um pouco na onda disso, né? Quando os nossos filhos, meus filhos, se vestiam de Batman, e eles acreditavam que ele era o Batman, e ele acreditava que ele era o super-herói, o que eu fazia com ele? Falava: olha, você não é coisa nenhuma? Eu não. Eu falava: meu Deus, estou diante do Batman. Tá certo? Isso o que faz, gente? Isso acolhe afetivamente o indivíduo. Tá certo? Então, assim, nessa coisa de estou na minha casa, estou não sei aonde, quer dizer, a gente pode dar uma enrolada que eu falo é assim, entrar nesse mundo e não ficar discutindo, explicando tudo, porque isso é uma energia desnecessária que a gente vai gastar. Então, vamos falar um pouquinho desse cuidador, esse cuidador que, às vezes, no excesso do cuidado, faz esse tipo de coisa, quer racionalizar, explicar, deixar tudo bem colocadinho, quer justificar por que precisa tomar banho, e que muitas vezes se estressa no processo, adoece no processo, se deixa abandonar, né, em razão do cuidado daquela pessoa. Muitas vezes, inclusive, por falta de opção, não tem ninguém com quem dividir o cuidado. A gente sabe hoje que muitas pessoas deixam, inclusive, o seu emprego para poder se dedicar a esse cuidado. Então, você podia falar um pouco, Marcos, sobre isso. Eu acho que entrar também nas questões da institucionalização. Nós vamos ter um bate-papo exclusivamente para tratar da institucionalização, mas eu acho importante também aqui já começar a abordar isso, né, que é um mito, né, que a gente tem também na nossa cultura, como o que eu vou fazer, a responsabilidade é toda minha, e onde eu fico? Como eu posso cuidar do outro se eu não me cuido e eu não estou bem? Então vamos lá, eu vou começar pelo final, tá certo? Gente, não perca essa discussão de institucionalização que vai ter no Setembro Lilás. Não perca. Dia 30 de setembro. Dia 30 de setembro. Por quê? Porque a institucionalização é uma coisa legal. É uma coisa legal. Em país desenvolvido, 60%, 70% das pessoas passam os últimos anos dentro de uma instituição asilar. Isso não é falta de dignidade, isso não é ser jogado no lixo, isso não é falta de amor. Muitas vezes você vai conseguir essa dignidade e esse amor lá dentro. Eu convivo em instituições asilares e eu não vejo ninguém lá triste, desanimado. Eu vejo muito mais dentro das casas isoladas do que de uma instituição asilar, tá certo? Então, assim, vamos mudar um pouco a nossa ideia. Lógico, nós estamos num país onde a gente não conheceu direito isso. Isso veio da questão dos asilos, dos indivíduos que tinham lá os doentes mentais, os indivíduos com desvantagem social. Então, foi um acúmulo, né, de pessoas que precisavam de muita dessa assistência e criou-se essa ideia, tá certo? Uma instituição de longa permanência em idosos é uma coisa que é uma estratégia para manutenção da qualidade de vida. Mas vamos voltar naquele cuidador. Quando a gente se depara com um familiar adoecido com Alzheimer, nós começamos a misturar sentimentos, tá certo? O primeiro sentimento que a gente tem é um pouco de revolta, né? Não foi essa a programação para a minha vida. Eu pensei em casar e passar nós dois juntos, um tentando ajudar o outro, um tentando resolver o problema do outro, um tentando acolher quando o outro está muito preocupado com os netos, com a família, quando está preocupado com as questões da casa. E eu fui surpreendido pela minha vida e que esse meu marido não está mais do meu lado desta maneira. Então, assim, um pouco de frustração por esse caminho rompido, tá certo? Além disso, toda vez que uma parte da gente fica doente, tá certo? E a gente tá bem, tem o sentimento de culpa. Quer dizer, a culpa sempre aparece no sentimento do cuidador. Também a gente tem que pensar também nesse indivíduo que cuida, também com culpa. E também tem o sentimento, gente, de peso, porque esse indivíduo que estava do meu lado, que me ajudava a cuidar das pessoas, que me ajudava a resolver meus problemas, que me dava abraço, que me dava colo,
ele passa a gerar uma demanda que eu não precisava. Eu ajudo ele para comer, eu ajudo ele para se trocar, eu ajudo ele para tomar banho. Eu comecei a assumir as contas da casa, eu comecei a fazer o pagamento, coisa que eu nunca precisei fazer. Então a minha carga de trabalho também aumentou. Vocês vejam que difícil que é. Por isso que a Elaine, quando ela coloca que muitas vezes o indivíduo desequilibra e adoece, é verdade. Se a gente fizer uma estatística de tristeza, mortalidade e morbidade de doença, no cuidador é muito mais frequente do que no indivíduo doente. A expectativa de vida desse indivíduo é maior até do que do indivíduo que é cuidador. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não adianta desvestir um santo para vestir outro. Então esse cuidador ele tem que se enxergar também. E nós vamos ter momentos desse. Setembro Lilás é também para colocar um espelho na frente do cuidador e dizer o seguinte: olha para você, meu querido. Olha para você. Faz diferença olhar para você. Isso não é egoísmo, não. Isso é o jeito de você continuar ajudando. O seu marido, a sua esposa, precisa de você inteiro. Inteiro. Ele não adianta você estar pela metade. Não adianta você estar totalmente consumido. Por isso que eu vou dizer uma outra coisa. Nós precisamos terceirizar alguns cuidados. Nós precisamos terceirizar. Contratar mesmo algumas pessoas para passar em algum momento, na hora do banho, por exemplo, como vocês falaram, tá certo? Para fazer uma caminhada. E nesse momento você, cuidadora, vai fazer outra coisa, vai fazer sua unha, vai fazer seu cabelo, tá certo? Vai ficar no banheiro sozinha. Muitos dos meus pacientes reclamam: doutor, eu não consigo mais ficar no meu banheiro sozinho, porque ele fica do meu lado o tempo inteiro. Então você veja, então a terceirização desses cuidados é importante. E aí esse cuidador também sofre um movimento, tá certo, muito grande dos familiares, que muito bem intencionados, são cheios de ideias. Sabe, Elaine, as pessoas... E quanto mais longe mora, melhor a ideia. Tá certo? Aquele filho do Mato Grosso que fala: mamãe, faz isso com o papai. Né? Aquele cunhado que mora no Nordeste que fala: não, espera um pouquinho, mas como é que você está fazendo para dar comida para ele? Não, faz isso. Tá certo? Então você veja, gente, que além de tudo, você tem ainda a responsabilidade da eficiência. Tá certo? Então isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Por isso que você, que está escutando aqui e que é cuidador, você veio para o lugar certo. Tá certo? É no Setembro Lilás que você vai entender, conhecer, para você conseguir melhorar isso. Porque não é fácil cuidar do indivíduo com nenhuma doença é fácil. Mas essa doença tem algumas características muito difíceis. Eu estou te falando, gente, com uma experiência própria de quem teve um pai com Alzheimer por muito tempo, de uma mãe também doente que cuidava de um pai com Alzheimer, tá certo? E tinha eu me vestia com a figura do grande médico que cuidava de Alzheimer, que não podia errar com o próprio pai. No fundo, a gente acaba não sendo médico, não sendo filho, a gente acaba não fazendo aquilo que a gente acha que deve ser feito. Então você veja que não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Por isso que a gente precisa dizer o seguinte: humildemente eu preciso de ajuda. Né? E essa ajuda, muitas vezes, é terceirizada mesmo. A gente precisa contratar alguém para isso. Tá certo? Quando isso não é possível, não existe essa pessoa, não existe esse cuidador, a institucionalização é importante. Porque lá nós vamos ter um ambiente coletivo, muito bem equipado, não com uma hotelaria elegante, mas equipado com uma enfermagem adequada, com uma fisioterapia adequada, com uma assistência do remédio adequado, com uma comida balanceada, com atividades de proposição de conversa entre as pessoas. E outra coisa, viver coletivamente. Viver coletivamente, quer dizer, uma coisa é a seguinte: a solidão não é bom para ninguém, gente. Não é bom para ninguém. Nem para o paciente com Alzheimer, nem para o cuidador do paciente com Alzheimer, tá certo? É muito melhor a gente viver em grupo mesmo. Aliás, o isolamento é um dos fatores de risco modificáveis sobre os quais a gente deve atuar. Tem umas perguntas sobre formas de prevenção da doença de Alzheimer, eu acho que você vai ter tempo de responder. Eu quero compartilhar uma fala da Sônia, deixa eu achar ela aqui, que diz que
eu perdi quem falou, a Fabiana falou que concorda em ir para uma instituição asilar quando ela precisar, ela gostaria de ir, e veja como é importante, Marcos, esses momentos em que a gente pode falar com tranquilidade sobre isso, né, porque muitas pessoas pensam, mas Alzheimer a pessoa vai esquecer mesmo, que decisões ela pode tomar sobre a sua vida? Então é isso, é nesse momento em que a gente ou está com um comprometimento leve, um comprometimento cognitivo leve, ou num estágio de demência inicial, que a gente precisa do diagnóstico para dizer essas coisas, né? Como eu falo que eu quero ser doadora de órgãos, eu preciso deixar as pessoas com quem eu convivo saberem que não tem problema eu estar numa instituição, eu estarei feliz, é uma decisão que eu tomo agora e né, passo essa responsabilidade para que se faça esse desejo. Então, como é importante a gente ser sensível a isso. Nós vamos ter até uma discussão sobre a declaração antecipada da vontade, né? Durante o mês, né? Então, isso é uma coisa importante, gente, esse testamento vital que a gente fala, né? O que a gente quer para a nossa evolução da doença. Eu acho que isso é interessante, a gente conversar na família sobre isso antes, né? Isso mesmo. Bem, então, fala um pouquinho sobre as formas que nós podemos reduzir os riscos da doença. Muitos aqui somos filhos e filhas de pessoas que vivem com Alzheimer, então sempre há um certo receio, será que eu vou ter? E o que eu posso fazer para não ter? Então, você vê que interessante, né? Com toda essa poética, assim, da doença e tal, mas o que fica mesmo com a gente é o seguinte, como é que eu faço parte daquele grupo de 60% que não vai ter? Tá certo? Porque eu posso olhar para esse número, né? 70% das pessoas que chegarem aos 80 anos não vão ter. Tá bem? Tá. Quem são essas pessoas, gente? Quem são essas pessoas? Será que a história familiar é uma coisa tão importante? Olha, existe o Alzheimer familiar. O Alzheimer familiar existe. Ele é muito mais raro, tá certo? Acontece muito precocemente, o indivíduo começa a ter a doença próxima até dos 50 anos, tá certo? E mais gente na família tem. Mas não é só uma ou outra coisa, ou alguém na família, é mais gente. Agora, o que eu escuto muito no consultório é o seguinte, doutor, minha família, as minhas tias todas tiveram Alzheimer, mas é uma família longeva, uma família onde todo mundo chega aos 90 anos. Gente, de cada 10 tios teus que chegarem aos 90 anos, metade vai chegar com demência. Tá certo? Independente de quem você é. Tá certo? Então, por quê? Porque aos 90 anos é essa a prevalência. Aos 80 é 30%. Então, se eu tenho 10 tios, tá certo? 3 vão chegar com demência nesse período, independente da família. Tá certo? Até se for tio adotivo. Tá bem? Por quê? Porque as famílias longevas tem mais Alzheimer. Lógico que o fator de risco familiar é importante porque tem alguns desses fatores que não dependem de comportamento que faz diferença. Por exemplo, diabetes. Vou puxar a orelha de quem tem diabetes. Tem que controlar direito. Lembrar o seguinte, o Alzheimer, ele não tem nada a ver com arteriosclerose, mas a gente sabe o seguinte, cuidou mal das suas artérias, antecipa o seu Alzheimer. Então, você fumante, está antecipando o seu Alzheimer. Você hipertenso que não dá bola para hipertensão, está antecipando o seu Alzheimer. Você que tem colesterol e não trata bem, está antecipando o seu Alzheimer. A mesma coisa para o diabético, está antecipando o seu Alzheimer. Sabe um outro jeito bacana da gente mexer com as nossas artérias, tá certo? É colocar fluxo nela. Sabe como? Exercício, tá certo? As pessoas que são mais ativas fazem mais, tem menos chance de ter Alzheimer. Então, quando a gente vê é o seguinte, se todo mundo que está nessa live hoje, né, quer dizer, dos ativos, eles são os que não têm menos chance de ter a doença de Alzheimer. Mas uma coisa que a Elaine falou, que é muito importante, a sociabilidade. Gente, isso hoje é remédio. Ser sociável é remédio. Estar junto com as pessoas é remédio. Isso é uma coisa fantástica, né? E a gente está percebendo isso agora com a pandemia, né? Porque tiraram o nosso remédio, né? Tiraram os nossos amigos, tiraram as nossas conversas. E a gente está sem esse remédio chamado sociabilidade. E isso faz diferença, viu, gente? Isso faz diferença. Mas eu não podia deixar de falar de uma coisa que faz muita diferença, que é a poupança cognitiva, reserva cognitiva. Se você usou sempre a sua cabeça, fortaleceu a sua cabeça, sempre com informação,
Sabe aquele indivíduo que é curioso, aquele indivíduo que quer aprender, aquele indivíduo que não tem preguiça, aquele indivíduo que quer fazer as coisas, aquela professora de 50 anos que se aposentou e não por causa disso vai parar de ler, ou parar de estudar, ou parar de fazer outras coisas, tá certo? Aquele indivíduo que foi um funcionário público que se aposentou aos 45 anos e está aí achando que só pode precisar indo fazer viagem para a praia. Não, ele pode fazer alguma coisa, ele pode aprender, ele pode fazer uma faculdade de novo. Isso tudo faz diferença. Isso aí é reserva cognitiva. A gente sabe que se a gente faz uma segunda língua, você que está preguiçoso aí, que está sem fazer nada, se fizer um curso de línguas, tá certo? Você atrasa em 7 anos o seu Alzheimer. Então, gente, é como se muitos de nós tivessem a faca e o queijo na mão para ter Alzheimer, mas eu não vou usar a faca e o queijo na mão. Eu vou fazer outra coisa para esse Alzheimer ficar mais longe. Então, é mais ou menos isso que a gente pensa, né? Agora, o que as pessoas querem, né, Elaine? As pessoas querem escutar o que da gente hoje? O nome de um remédio que elas possam entrar lá na farmácia, comprar, sim, tomar, continuar fumando, continuar sem fazer exercício, continuar sem estudar, continuar sem colesterol, sem tratar o colesterol, sem tratar o diabetes. Isso não é verdade, gente. Isso não é possível. Isso não é possível. A ciência não evoluiu a esse ponto. Não existe este remédio. Eu não sei se tem uma pergunta sobre a ginkgo biloba. Não faz ter menos Alzheimer. Tá certo? Não faz ter menos Alzheimer. Olha, não tem pergunta sobre o ginkgo biloba. Eu tenho uma pergunta sobre a cannabis. Tem várias perguntas sobre se a demência começa aos 80, ela é mais acelerada. Se começa aos 50, ela é mais agressiva. Tem diagnóstico para doença precoce. Que exames que a gente pode fazer? 1 milhão de perguntas, mas eu vou dizer uma coisa, Marcos. Nós podemos ficar conversando aqui até, mas nós vamos deixar o convite para eles voltarem para te ouvir no dia 11. Você vai estar de novo numa live falando sobre a doença de Alzheimer e como melhor conhecê-la, melhor tratar e lidar com ela. Então, o que eu vou dizer para os nossos convidados é que se organizem, voltem a participar conosco. As perguntas que nós não conseguimos responder, porque o nosso tempo hoje voou, nós vamos procurar respondê-las ao longo do mês e a gente está sempre à disposição no Instituto, vocês podem mandar mensagem. O Dr. Marcos é membro do Conselho Consultivo, então a gente sempre aciona quando precisa, ele está sempre à disposição. Então eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, um público super participativo, muito interativo, vários elogios à sua participação e à sua fala sempre sensível, Marcos, sempre tocante, né, que nos faz, como cuidadores e cuidadoras, nos sentirmos acolhidos e fortalecidos. E eu vou deixar as suas considerações finais e nos vemos, então, no dia 11, organizado pelo G100, um encontro às 14h. Ótimo. Elaine, olha, é um prazer estar aqui, sabe? Eu acho que nós temos que agradecer muito a sua energia, né? A sua força, a sua liderança, né? Que é sob a sua liderança que todos nós estamos aí. E assim, não desista de a gente, não desista do Alzheimer, não desista de Londrina, e eu tenho certeza que você consegue ir muito mais além. Ô, gente, é isso, sabe? Ó, esse banquete de coisas que o Instituto Não Me Esqueça está oferecendo, tá certo? Não tem só eu, tem muitos profissionais excelentes, tem gente que vem de fora, tem gente que vai discutir outras questões. Então, assim, não deixe de participar, não deixe de avisar as pessoas, não deixe de rever essa filmagem que vai ficar na página do Instituto. Tá certo? É um grande prazer estar aqui. Olha, eu sinto demais por essa via remota, porque eu me alimento do olhar de cada um de vocês, eu me alimento da energia de cada um de vocês, mas eu tenho que reconhecer, eu também me emocionei sem ver vocês. Tá certo? Foi um momento de emoção para mim. Eu fico, cada vez que eu falo sobre Alzheimer, cada vez que eu venho falar, eu saio diferente, saio emotivo, saio mais feliz e mais triste, mas eu saio diferente, tá certo? Muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês.
Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e nós vamos nos ver, se Deus quiser, muitas vezes ainda ao longo do mês e dali para frente. Um grande abraço para vocês. Compartilhem as nossas postagens, tá bom? Marcos, muito obrigada. Yara, um grande beijo para você. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigado, Yara. Obrigado.